Boa noite, vamos então voltar à nossa aula de escatologia e a gente vai continuar bem onde a gente parou. A gente meio que parou obrigatoriamente por causa do tempo, no meio de uma parte que eu queria concluir e eu não consegui concluir, então eu vou fingir que nós só tivemos um intervalo, tomamos café e voltamos. O Velho Testamento então tem bastante profecia que o Novo Testamento te ajuda a entender. Quando você está lendo o Velho Testamento, você vive num mundo assim tão distante daquilo que a gente está muito mais acostumado a ler o Novo Testamento, fala a verdade. O Novo Testamento é bem mais curto, metade do tamanho, e eu tenho certeza que eu já passei muito mais tempo lendo o Novo Testamento do que o Velho Testamento. Eu acho que a experiência cristã típica é essa. O que então acontece é que a gente fica um pouco diferente, porque o Novo Testamento te dá conceitos bem mastigados, dentro do que a Nova Aliança apresenta. Mas na igreja, inicialmente, o primeiro século, como eles não tinham o Novo Testamento escrito, eles pregavam a partir do Velho Testamento. Então eles pregavam ali Isaías, Ezequiel, aquelas coisas tudo. E ia mostrando o significado daquilo para a gente, nesse entendimento que o Novo Testamento traz. E havia até mesmo revelação corrente acontecendo entre eles. Tinha profetas nas igrejas e pessoas que revelavam mesmo. Deus iluminava para a pessoa entender. Uma falta do Novo Testamento era uma realidade que, para suprir isso aí, senão podia sair tudo quanto é doideira. Então, o que acontece quando João escreve o Apocalipse, por exemplo, é que você tem uma igreja onde quem foi criado naquela igreja e quem foi convertido naquela igreja teve a experiência, assim, repetidamente de ouvir pregações do Velho Testamento, conhecia os textos do Velho Testamento muito mais que a gente. E já tinha visto a exposição daquilo muito mais do que a gente, de modo que o Apocalipse, que é cheio de ganchos do Velho Testamento, faria coisas ressoarem na mente deles, que eles saberiam para onde estava indo a coisa. Eu quero que vocês vejam isso, porque como a gente tem o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento mostra como que a igreja cristã, à luz do ensino de Cristo, interpreta o Velho Testamento também. Então a gente não tem que quebrar a cabeça com o Velho Testamento sem uma instrução de Jesus sobre isso, por meio dos seus apóstolos. E o livro de Apocalipse faz isso de uma forma assim, brilhante. Na verdade, quando eu estudei mais o livro de Apocalipse, ele assim, subiu no meu ranking assim, para livro favorito da Bíblia, sabe? Por causa da riqueza dele, da profundidade dele. Ele é muito fascinante. A gente vai ver um pouco isso aí hoje. Mas vamos lá. Isaías 45, eu quero ler um pouco de novo o que nós falamos semana passada e vamos ver o que o Velho Testamento está profetizando. A gente falou sobre isso já, mas veja só. Verso 14, assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder, serão teus. Seguir-te-ão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Verso 16, envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Aqui é um quadro do dia do juízo, a Bíblia mostra isso claramente. Isso aqui é interpretado no Novo Testamento como Jesus, né, vai ser o juiz, pessoas chegarão perante Jesus, todo o joelho vai dobrar, toda a língua vai confessar, né, ele que vai julgar para a glória de Deus Pai. Né? E quando a gente vê essa realidade, a gente nota que a profecia de Isaías divide a humanidade em dois grupos. Tem Israel e tem os que fabricam ídolos, os que adoram ídolos. Tem aqueles que nunca serão envergonhados em toda a eternidade, nunca serão confundidos, e tem aqueles que terão que se chegar perante Israel, se prostrar perante Israel e dizer, realmente, só vocês é que tem Deus. Então esse é um quadro que é escatológico aqui. Bem, o Novo Testamento trabalha esse tipo de coisa. É claro que não é o conceito bíblico que a descendência física de Israel tem salvação automática. Isso nem é o conceito do Velho Testamento. Como a gente mostrou na aula passada, existe essa realidade que Israel é um nome tanto para um povo físico
como também para o povo de Deus, no sentido espiritual mesmo. O Velho Testamento usa assim, e essa passagem está usando assim. Então, quem é parte desse Israel aqui? Bem, veja como que o Novo Testamento trabalha essa ideia. Filipenses 3, verso 3. Ele acabou de falar no verso 2, acautelai-vos dos cães e tal, né? Acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí ele diz no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É importante lembrar do contexto. O período aqui é um período em que você tem os judaizantes circulando, você tem os judeus também atacando a igreja, dizendo que a igreja não é povo do Deus da Bíblia, eles não têm direito nenhum. O povo de Deus somos nós, os judeus falando isso. Então, o que acontece nessa altura é que o apóstolo Paulo está fazendo essa defesa aqui, dizendo assim, não, cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão são quais? São os judeus e os judaizantes. Nós é que somos a circuncisão. Aí a circuncisão que importa é a do coração, e é isso que ele mostra. Mas em falar assim, a circuncisão é também um modo de falar o quê? A descendência de Abraão. Veja o próximo ponto aqui, Efésios 2, verso 12. E aqui escrevendo uma igreja de gentios, tá? Esse povo aqui não era judeu, não. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos das alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok, é importante você notar algumas coisas aqui. Antes de vocês se converterem, ele diz, vocês estavam separados da comunidade de Israel. O que significa que hoje eles estão o quê? Dentro. Eles são Israel hoje. Antes eles não eram. Como que eles se tornaram Israel? Virando judeu? Não, virando cristão. E ele diz que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Lembra aquela expressão lá que no dia do juízo, o gentio chega perante o judeu e fala com ele no dia do juízo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus? Então, antes vocês estavam naquela condição. Antes vocês estavam na condição de estar sem Deus no mundo. Hoje não. Hoje vocês são pessoas que Deus está com vocês. Está vendo como que isso remete lá para aquelas passagens? Isso aqui é o pano de fundo disso aqui. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, a teologia de Paulo sobre esse assunto se torna bem evidente aqui. Ele entende assim, tinha um grupo que estava perto, Jesus veio e evangelizou eles. E tinha um grupo que estava longe, ele evangelizou eles também, através do ministério apostólico e dos missionários cristãos que vieram a pregar o evangelho depois da época em que Jesus estava aqui na terra. Então, nesse trabalho aqui, onde Jesus evangeliza as pessoas, ele diz, vocês que se converteram dentre os gentios, vocês já não são mais estrangeiros. Vocês agora são da comunidade de Israel. Ele diz, e dos dois ele fez um. Agora assim, dos dois quem? Dos de Israel e dos gentios. E ele fez um como? Tirando pessoas de Israel e colocando eles em outra coisa? Não. Aproximando pessoas que estavam fora. Não é isso? Uhum. E os judeus que não creram em Cristo? Eles são cortados dessa mesma realidade que já existia. Existia um povo de Deus ali. Mas esse povo de Deus, se você não crer, mesmo sendo judeu, você não faz parte. Continuando então, o capítulo 3 de Efésios, verso 6, na mesma linha de raciocínio, fala assim, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, os gentios são cordeiros com os cristãos que são dentre o povo de Israel. É um corpo só. Gálatas 6, verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ok, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os judaizantes. Ele diz, tem aquela turma de gente, muitos dos judaizantes eram judeus. Isso fica muito claro em Atos 15. Era muita gente lá da igreja de Jerusalém mesmo, que era judeu,
e queria que gentios se convertessem, mas se convertessem assim, virando judeu. Aí sim, e aí se podia praticar ritos do judaísmo e chamar Jesus de Messias, não tem problema, mas tem que ter toda aquela bagagem do Velho Testamento. E aqui o apóstolo Paulo lida com esse tipo de gente, e ele fala, olha, esse pessoal aí, eles estão querendo que você vá ser circuncido, mas nem eles guardam a lei, eles não dão conta também, eles estão tipo assim, você tem que ser salvo guardando a lei. E você guarda? É tipo isso. 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, eles estão se gloriando na carne. Eu guardo a lei, eu faço as coisas, eu guardo os ritos lá. E diz, nossa, longe de mim, isso eu quero é Jesus e só Jesus como Salvador, acabou. 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. De novo, a circuncisão do coração. A circuncisão da carne não faz diferença nenhuma para a sua alma. 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Isso aqui é bem interessante. Como o apóstolo Paulo entende que judeus que se convertem a Cristo não são uma entidade diferente do que gentios que se convertem a Cristo, são o mesmo corpo, é impossível que ele esteja dizendo paz e misericórdia sejam sobre os gentios, os gentios que andarem conforme essa regra, e também sobre um outro grupo que é cristãos de Israel. Não, isso aí não existe, só existe um povo de Deus, que é o povo de Deus composto de gentios e judeus em Cristo. Quem que é esse Israel de Deus? Ele não é um segundo grupo, ele é uma outra referência ao mesmo grupo. Isso aqui é uma estrutura super comum no grego, e qualquer pessoa lendo isso aqui vai raciocinar nessa categoria se estiver lendo isso em grego. É que a gente não faz muito esse tipo de linguagem, a tradução literal costuma às vezes obscurecer um pouco mais do que ajudar. Mas a realidade é que eles faziam muito isso. Eu poderia dar muitos exemplos, eu não vou ficar passando pela Bíblia, eu tenho certeza que vocês estão confiantes que eu não estou falando invenção minha aqui. Mas o que acontece no grego, nessa estrutura é muito comum isso aqui. Então o que ele está dizendo é, quem andar conforme essa regra, a regra que diz, circuncisão, incircuncisão, faz a mínima diferença. O que faz diferença é só uma coisa, é ser nova criatura, nascer de novo, a circuncisão do coração. É isso que importa. Quem concorda com isso aí, então paz e misericórdia sobre eles, ou seja, paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é esse grupo aí que concorda com isso aí. Entende a ideia? Agora, esse é um versículo aqui, dispensacionalista, fica doido para dizer que não pode, Israel de Deus é outra coisa. Israel de Deus não é a igreja. Porque eles sabem que se eles admitirem que aqui é uma referência à igreja, e Paulo está chamando de Israel de Deus, a igreja cristã com gentios, acabou o dispensacionalismo, simplesmente acabou. Ele não tem mais um pé para ficar em pé, não vai ficar nem igual uma cadeira com duas pernas, que ainda cai. Ele vai ficar igual uma cadeira sem perna nenhuma. Então, o que acontece realmente é isso. E aqui é um texto. A interpretação dos dispensacionalistas está errada. Paulo chamou a igreja de Israel. Agora, é importante você entender, então, que no Novo Testamento, a gente vê isso como sinônimo. Igreja de Israel, no sentido de igreja de todos os cristãos de todas as épocas. Okay? Como quando diz, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou por Abel? Filho de Adão, primeira geração? Sim. Sim. Então, quando a gente diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Abel faz parte dessa igreja? Sim, entendeu? Isso, a ideia que muita gente quer passar. A igreja é uma entidade nova, que surge no Novo Testamento. Surge no livro de Atos, ela nasce no dia de Pentecoste. Assim, isso não é uma ideia realmente. Tá, tudo bem, você não tem a palavra igreja usada nesse sentido, lá no Velho Testamento não tem, mas você tem Israel. E o que é chamado lá de Israel, nesse sentido de o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é o que nós chamamos também de igreja nesse sentido. Ok, vamos continuar então. Só para dar um exemplo, uma outra tradução. Isso aqui é... eu esqueci de notar qual edição da Bíblia, qual tradução da Bíblia que é, mas tem uma que coloca assim. Paz e misericórdia estejam sobre todos quantos andarem de conformidade com esta regra sobre o Israel de Deus. Está vendo? Isso aí é uma tradução que reflete a ideia. Outra tradução. Paz e misericórdia a todos os que seguem esta regra, ou seja, ao Israel de Deus. Essas traduções aí, ao meu ver, estão colocando a coisa mais clara, porque o sentido realmente é esse no original. Agora, outra coisa que você nota, você vê no Novo Testamento essas referências ao povo de Deus, à igreja hoje, em linguagem do que era povo de Deus do Velho Testamento, com aquela compreensão. A nação de Israel cumpria um papel tipológico. Era um povo físico que representava
os redimidos. Quando Deus foi lá e tirou eles do Egito. E tirou eles lá do Egito para que eles então fossem o seu povo. É uma representação, uma encenação de Deus tirar pessoas do pecado, da escravidão ao pecado, e levar eles para a terra prometida. Novos céus, nova terra. Então, essa encenação, entendeu? É nesse sentido. Bem, ó, só um comentário breve. A NVI traz uma complicação grande para esse texto em termos de tradução, que ela diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Então é preciso ter essa cautela aqui, a depender da tradução mesmo. Pois eu acredito que seja o preconceito aí dos tradutores que quiseram fechar a porta para isso aí. Porque eles provavelmente sabem que tem essa discussão. Aí eles, tipo assim, tá na minha mão fazer essa tradução aqui, vai ser dispensacionalismo na veia. Mas tem como fazer essa tradução com uma pessoa claramente? É uma tradução possível? É uma tradução possível. Não é uma... Porque assim, é diferente possível de a pessoa mudar. Mas totalmente, né? Mas pelo contexto você sabe. Sim. Mas é possível, né? Algo tipo, não, essa pessoa realmente ela mudou tipo assim, mudou tudo que não tem como fazer. Paz e misericórdia é igual falar graça e paz. É salvação. É igual se ele fala assim, então, salvação para quem é cristão e para quem é judeu. Depois de argumentar que os judeus estão fora, que eles estão errados, que nem eles guardam a lei, eles estão confiando na carne. Longe de mim cair naquele erro, porque eu vou para o inferno se eu fizer isso. Entendeu? Você entra nisso aí, você se desliga de Cristo e paz e misericórdia sobre quem fizer isso. É isso que acaba sendo a ideia. Então, assim, mas isso aí, né? É o desespero. Bem, veja então 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, como o apóstolo Pedro escreve para cristãos. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o apóstolo Pedro claramente está falando não de judeus aqui. É gente que antes não era povo, mas agora é um povo. Antes eles estavam espalhados entre as nações, alguns daqui, alguns dali, e agora estão um povo. São o quê? Cristãos. Então são enxertados na nação de Israel. Eles agora são um povo. Eles são o quê? O que é a nação de Israel. Veja como que isso, na verdade, repete linguagem descrevendo Israel, quando Israel entra em aliança com Deus lá em Êxodo 19. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Mesma coisa, né? Propriedade exclusiva de Deus. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino dos sacerdotes, nação santa. Ou seja, vocês são sacerdócio real, nação santa. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Tiago capítulo 1, olha como que Tiago escreve a carta dele para as igrejas. Ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Como assim 12 tribos? Porque os judeus de Israel naquele período era de 2 tribos e alguns levitas. Então não é uma maneira que você se dirige ao povo da nação étnica de Israel. Mas ele entende que cristãos, que a essa altura já tem muitos gentios que são cristãos, que vão receber essa carta também. Cristãos que são judeus ou gentios, são as 12 tribos. E ele chama a igreja de 12 tribos. Ele incluiu todo mundo. É o nome que ele dá para a igreja. Para não falar assim, a igreja de Cristo que está em todos os lugares. Ele chama a igreja de Cristo assim. É assim que ele está tratando isso. Está vendo como que o Novo Testamento percebe essa realidade? Vamos continuar, agora vamos para o Apocalipse. O Apocalipse é um livro de símbolos, ele é muito rico, é muito interessante, e o Apocalipse tem muita coisa assim que ele auto-explica. Se você continuar lendo, já viu aquelas provas que a resposta da prova está nela mesma? Você faz uma questão e você não sabe a resposta, aí você marca, aí você erra. Aí você vai lá na frente, você vê uma outra, nossa, é isso? Pera aí, a resposta estava aqui embaixo. Então, o livro de Apocalipse é meio assim. E o livro de Apocalipse, ele se explica, mas ele também explica o Velho Testamento. Então é a Bíblia se explicando. E vamos pensar um pouco como que eu leio o Apocalipse, como que eu interpreto o Apocalipse. Eu pego, por exemplo, no Apocalipse, eu encontro ali
Babilônia. O que eu faço com essa Babilônia? Aí tem gente que fala assim, o Iraque, na época que o Saddam Hussein estava fazendo confusão, era cheio de livros saindo por aí sobre isso. Ok, continuando então, vamos pensar, como que eu lido com Babilônia? É fácil, o livro de Apocalipse te mostra. O primeiro tipo de situação assim que você vê no Apocalipse, quando você vai lendo aquelas cartas ali no início, você acha ali Balaão e Jezabel, personagens do Velho Testamento. Doutrina de Balaão e aquela mulher Jezabel. Não tem muita confusão de como interpretar isso não. Você logo sabe o que está acontecendo. Não é que a Jezabel, a verdadeira mulher lá do rei Acabe, vai fazer alguma coisa futuramente, nada disso não. Existe uma mulher numa igreja local que está dando uma de profetisa e está fazendo uma auê na igreja, e o que acontece é que Jesus chama ela de Jezabel. Por que ele chama ela de Jezabel? Porque ela tem alguma característica semelhante. Então é tipo assim, ela é a Jezabel dos nossos dias. Então tem pessoas hoje que você pode fazer a mesma coisa que Jesus faz com a pessoa de Jezabel, entendeu? Você vê uma pessoa que encaixa no perfil, você pode chamar ela de Jezabel também. Tem pouca pessoa que você pode chamar de Jezabel, tem algumas. Aqui em Lafayette tem uma que é farmacêutica, trabalha na Drogazil. Mas é porque o nome dela é Jezabel, realmente, deixa eu falar. Ela não é nem evangélica, que eu saiba. Mas ela chama Jezabel. Com certeza os pais acharam bonito o nome e não sabiam de onde vem. Porque senão não tinham colocado. Não é exatamente um nome grato. Mas tudo bem. As pessoas não lêem a Bíblia, sai colocando os nomes errados. O nome que tem lá na Bíblia. Não. Diferente, legal, gostei. Eu vou chamar da Hitler, né? As coisas acontecem. Engraçado, né? Os nomes que aparecem. Então, o que a gente está vendo nessa situação é que isso já vai te ajudando a entender como que eu vou interpretar essas referências do Velho Testamento na Bíblia. Então, a mesma coisa, se Jezabel eu trato assim, Babilônia eu trato assim. Eu não tenho que pensar na Babilônia, eu tenho que pensar naquela época do Velho Testamento, Babilônia foi lá, destruiu Jerusalém, massacrou o povo de Deus, perseguiu o povo de Deus. Quem que fazia isso nessa época? Roma. Mas assim como Roma fazia isso nessa época, se vier um outro depois, se tiver, por exemplo, sei lá, um governo aí, Coreia do Norte, China, comunista, uma coisa assim, você pode também falar que é Babilônia também, porque é a encarnação daquele perfil de nossa geração. Uma referência. Então, o próprio livro de Apocalipse vai te mostrando como que ele deveria ser interpretado, se você estiver atento. E ele também te mostra como entender o Velho Testamento. Vamos olhar, por exemplo, então, em Apocalipse 2, verso 9, Jesus fala assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás não tem erro, ele está falando de judeus que praticam o judaísmo. O nome que Jesus dá para eles é o quê? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, isso é pesadíssimo. É para ficar na sinagoga? Não, sinagoga é de Satanás, entendeu? É para sair da sinagoga, sair correndo da sinagoga. Vira cristão, é isso. Agora, eles se dizem judeus, mas eles não são. Ok, como assim eles se dizem judeus, mas não são? Existe isso no Velho Testamento. Existe, por exemplo, no Velho Testamento, passagens do tipo, o profeta Isaías está pregando para Israel, capítulo 1 de Isaías, e ele diz assim: vocês estão tudo errado, eu não quero saber do sacrifício de vocês, as festas dos sábados, luas novas, tudo me ofende, porque vocês estão uma vida cheia de pecado, vocês não se arrependem. Ele diz, na verdade, se Deus não tivesse tido misericórdia, já teria que isso aqui tudo virado igual Sodoma e Gomorra. Aí ele vira e fala assim: então presta atenção, povo de Sodoma. Quem que está chamando o povo de Sodoma? Israel. Ele chama Israel de Sodoma. O Apocalipse faz isso. Ele fala assim: as testemunhas de Jesus são mortas e ficam estirados em Sodoma, que é a cidade onde também Jesus foi crucificado. Jerusalém é Sodoma. Está vendo como que a coisa é diferente? Então tem uma outra Jerusalém com a qual a gente se identifica, mas aquela Jerusalém lá, tem nada de Deus nela não. Aquilo lá você pode chamar de Sodoma mesmo. É muito assim o tom. Ok? Agora olha esse aqui também, Isaías 48, verso 1. Ouvi isto, ó casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não
em verdade nem em justiça. Está vendo? Vocês dizem que são judeus, mas não são. Isso aqui não é novidade, não. Ele está dizendo, vocês não são Israel. Vocês dizem que vocês são. Vocês dizem, ele diz, que vos chamais pelo nome de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Eles eram judeus? Sim. Eles eram Israel no outro sentido? No sentido que importa, eles não eram. E Jesus está usando esse mesmo tipo de linguagem. Então, quem é judeu, praticante do judaísmo, e é da sinagoga, é judeu? Não é. E não é no Apocalipse. Aí vem um dispensacionalista e fala comigo assim, sabe por que você pode ter certeza que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação? Porque o que você encontra em Apocalipse capítulos 4 a 19? Você não encontra a igreja, mas você encontra Israel. Entendeu nada. Quer dizer que esse pessoal aqui que se declara judeu e não é que é Israel no capítulo 4, ele chega no capítulo 4 e muda as regras? Entende? Não tem como. Isso aqui está mostrando como interpretar judeu, como interpretar Israel. Se os judeus da sinagoga não são Israel, quem é realmente Israel? A verdadeira circuncisão. Os que têm a regeneração. Capítulo 3, mesma coisa. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que é isso aqui? A gente acabou de ler isso aqui em Isaías 45. Lembra Isaías 45? O que vai acontecer no dia do juízo? Os gentios, os que são os povos dos ídolos, vão ter que chegar perante Israel no dia do juízo, se curvar perante eles e reconhecer que Deus ama eles. Não é isso? Jesus falou assim, você quer saber como que isso se cumpre? No dia do juízo, esse povo aí que é judeu, do judaísmo, vai ter que chegar perante vocês, cristãos, que são gentios na carne, e eles vão ter que prostrar perante vocês, porque vocês é que são Israel, eles não. Isso aqui é uma virada clara. Então, se você nota, isso aqui está interpretando o Velho Testamento. Quem são esses judeus que as pessoas vão lá chegar assim e pegar, né, na hora deles, falar assim, me conta sobre Deus, porque só você tem Deus? Cristão. É cristão. Esse é o cumprimento. Continuando. Apocalipse 6, verso 12. Bem, aqui eu preciso, na verdade, dar um pouco de contexto, né? Porque o livro de Apocalipse tem tudo isso aqui. O livro de Apocalipse tem, então, uma narrativa que, quando João começa, tem a visão do céu no capítulo 4, tem aquela cena toda da glória de Deus, Deus soberano, está sendo adorado, não tem ninguém que abala o trono de Deus. Então, esse mundo aqui, o bicho pode estar pegando, mas lá é muito, muito, muito acima de qualquer poder humano consegue fazer alguma coisa para abalar. E lá está Deus. E Deus tem um recado para dar para o seu profeta João. Então, esse recado está num livro. Só que o livro está selado. E ninguém tem autoridade para abrir. E eles procuram em todo lugar e não acham ninguém. Até que alguém diz, não, chora não, João. Tem um que pode. E esse que pode é quem? Bem, ele fala assim, o leão da tribo de Judá vai chegar e vai abrir o livro. Ah, que bom. Aí quando ele olha, o que ele vê? O cordeiro. Um cordeiro que tinha sido morto. E ele vai, e ele toma o livro, e ele começa a abrir o livro. E à medida que ele vai abrindo, os selos vão se desmanchando, dá para você ver o que está no livro, porque o livro está desenrolando, agora sim você consegue ler, que antes você estava enrolado, não dá para você entender o que estava escrito nele. Mas à medida que vai abrindo, aí a revelação vem. O futuro vai sendo declarado. O que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E o dilema que eles tinham ali, basicamente, era assim, a igreja está sendo perseguida, oprimida, massacrada. Será que vai sobreviver a igreja? Que aí? Deus não vai fazer nada não? Deus não está vendo a nossa situação aqui não? E a revelação começa com isso. Ó, primeira coisa que você precisa saber, 4 cavaleiros, vai vir 4 cavaleiros. E os cavaleiros, eles correspondem em suas cores a cavaleiros lá da profecia de Zacarias. E aí aquele negócio, se você conhece as profecias do Velho Testamento, você consegue entender isso aqui com facilidade. Se você não conhece o Velho Testamento, você lê esse negócio aqui, você imagina qualquer coisa, entendeu? Você sai fazendo filme hollywoodiano sobre o Apocalipse. Então, o Velho Testamento tem a seguinte situação. Zacarias escreve no período pós-exílio, quando o povo volta em muita dificuldade, muita pobreza, e tem que reconstruir a nação quase que do zero. E a expectativa é assim, mas a gente vai dar conta desse negócio? Esse projeto parece assim, impossível. E Deus manda o profeta consolar o povo dizendo assim, olha, teve uns cavalos, e tem as cores correspondentes a esses 4, que estavam andando solto aí, e fizeram miséria, fizeram destruição e abalaram tudo e tal. Mas agora eles pararam, eles vão cavalgar mais não, agora é um tempo que eles vão ficar parados. Então, qual que é o significado disso? Morte, peste, guerra, essas coisas tudo, não vai acontecer isso agora não.
Agora vocês vão ter paz disso. Pode construir a cidade com tranquilidade, Deus vai proteger a cidade, vai dar tempo para vocês fazerem isso. Esta é a mensagem de Zacarias. Então ali a referência, você sabendo ela, você sabe, os 4 cavaleiros do Apocalipse significa o quê? Deus está dizendo, o mundo pagão aí, está mexendo com a igreja, está matando vocês, eu tenho 4 cavalos que eu vou soltar neles. Aí saem os 4 cavalos para causar ruína, destruição e miséria, ou seja, esse povo está fazendo isso com vocês, pode deixar, eles não vão ter paz. O mundo vai pagar miseravelmente, porque o mundo está em rebeldia contra mim e está perseguindo meu povo. Mexeu com Israel, mexeu com a menina dos olhos de Deus, não é assim? E esse que Deus está falando com eles. E uma coisa que é importante você entender, as 4 cores de cavalos lá em Zacarias, tudo é coisa ruim. Tem gente que olha, o cavalo branco é Jesus, porque Jesus branco é símbolo de pureza no Apocalipse. Não, gente, você não faz esse tipo de coisa, branco é sempre uma coisa, você tem que achar uma referência do Velho Testamento. O branco é o conquistador. Um cara chega e fala assim, eu vou fazer guerra porque eu vou ficar mais poderoso, eu vou conquistar aquela nação. E aí ele produz guerra. É isso que está acontecendo. O conquistador, o tirano, ele é o cavalo branco. E depois você tem a guerra, depois você tem a peste, a fome e a morte. E depois de tudo isso aí, o quê? Quando o cara morre, ele ainda vai para o inferno. Deus falando assim, o que eu vou fazer com esse povo é isso. Eu vou lidar com eles dessa maneira. Eu vou atormentar a vida deles e depois eu ainda vou mandar eles para o inferno porque eles estão mexendo com vocês. E aí ele chega no final, e ele chega no 6º selo, o que ele faz? O 6º selo, ele mostra o fim do mundo. Olha o verso 12 do capítulo 6 aqui. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui é claramente o fim do mundo. Porque isso aqui tem a ver com aquelas passagens apocalípticas, até mesmo o sermão profético de Cristo. O sol apaga, as estrelas caem do firmamento. Lá no Salmo, quando diz, né, o Salmo 102, que diz, tu, ó Deus, é eterno, estendeste os céus, mas eles um dia vão ser enrolados com um pergaminho, vai deixar de existir esse negócio aqui, e Deus vai criar outros céus. Então, aqui essas coisas estão acontecendo, isso aqui é o fim do mundo. Então, o que está acontecendo? Deus está dizendo, o povo está mexendo com vocês, eu vou deixar com que eles não tenham nenhuma paz nessa vida, eu vou atormentá-los, tudo que é jeito, você vai ver como é que vai ficar feio para eles. E depois disso, eles ainda vão morrer e ir para o inferno, e um dia ainda chega o dia do juízo. E olha como que o dia do juízo inspira terror no povo. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O dia da ira. Você conhece isso da Bíblia? O dia da ira é o quê? Romanos 2. O dia da ira e do justo juízo de Deus, no qual ele vai retribuir a todo mundo conforme suas obras, os salvos e os perdidos, conforme. Então, chegou o dia do juízo, o dia do juízo final. Chega aqui, nesse momento, capítulo 6 de Apocalipse, tá? Isso aqui fecha, e quando ele abre o 7º selo, o que ele vai fazer? Vai abrir um outro ciclo de 7. É semelhante ao que aconteceu lá nos muros de Jericó, né? 6 dias eles passaram em volta, deram uma volta, não foi? No 7º dia, 7 voltas? Ok, então é isso que vai acontecer nos ciclos aqui. Mas a essa altura ele faz um primeiro fechamento, chega até o fim do mundo. Mas aí a questão, a pergunta que você tem aqui no final, verso 17, que chegou o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa pergunta é respondida imediatamente no verso seguinte, que é capítulo 7, verso 1. Quem é que pode se suster? Ninguém? Ou tem alguém que pode? No dia do juízo todo mundo dança? Tem gente que vai ficar bem, não tem? Tem gente protegida. Quem são essas pessoas? E aí entra o capítulo 7. E isso aqui é magnífico, olha isso aqui. Verso 1. Diante disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso também tem referência ao Velho Testamento. Deus tem lá, assim, quadros do Velho Testamento onde diz assim, ele tem um anjo preparado para lançar um juízo na terra. Vai trazer uma guerra, vai trazer uma fome, qualquer coisa. E ele diz para ele assim, você está aí plantado, na hora certa eu te falo, mas você fica aí, não faz soprar o vento ainda não, ok? Até a hora certa. E olha só, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Sabe, o dia do juízo final, quando a natureza toda se desconfigura, esses 4 anjos estão lá segurando para isso não acontecer. E aí o verso 2.
vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Tá, isso não é os seres humanos um matando o outro, não. Isso aqui é a destruição do mundo, o fim do mundo. Os anjos que vão deflagrar o fim do mundo. E ele fala para eles assim, verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os servos do nosso Deus. Esse negócio aqui é impressionante. É claro que isso aqui é tudo simbólico, porque você tem um anjo aqui. Esse anjo chega e fala o seguinte, não vai trazer o fim do mundo não vai trazer o fim do mundo não, tem serviço ainda a ser feito. Eu tenho um serviço, o meu serviço é sair e marcar a testa dos servos de Deus. Agora, você lembra quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo? Que ele falou assim, deixa até na colheita, e na colheita a gente se separa, porque aí vai estar tudo definido. Ok. Mais ou menos isso que você está vendo aqui. O selo é também uma palavra que o Novo Testamento bate muito. Cristãos tinham o costume de entender isso. Deus nos selou com o penhor do Espírito. 2 Coríntios 1, verso 22. Efésios 1, verso 13. Nós, depois que ouvimos o Evangelho, tendo crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é também referido no capítulo 4, verso 30. Nós fomos selados para o dia da redenção. O dia da volta de Jesus, o dia do juízo final, a pessoa que já é salva, já foi salva, ela foi selada. E quando que acontece que ela é selada com o Espírito Santo? No dia que ela crê. Tendo crido, você é selado. Então, tem um anjo que está falando assim, olha, enquanto eu não selar na testa todo servo de Deus, não traga o fim do mundo. Na hora que eu terminar de selar até o último, terminei de selar o último, aí vocês mandam ver. Aí vocês podem largar, soltar os cachorros em cima do mundo, por assim dizer. Capítulo 7 de Apocalipse, continuando no verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é o tipo de texto que Testemunho de Jeová acho que entende muito a Bíblia, mas aí mostra assim que não entende nada. Inicialmente eles falaram 144 mil pessoas só serão salvas da humanidade toda. E eles falaram assim, e já tem as pessoas lá de trás, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Maria, essa turma já foi. Então assim, as vagas estão acabando, você tem que virar Testemunho de Jeová rápido. Aí o grupo deles cresceu e passou desse número. Aí eles reinterpretaram, aí eles lançaram uma nova interpretação. Eles sempre fazem isso. E eles escondem os livros antigos, onde eles falaram outra coisa. Mas eles falaram assim, não, sabe o que é? É porque não vai ter novos céus e nova terra? Aí está o segredo. Vai ter 144 mil que vai habitar os novos céus. E vai ter o restante de gente que vai morar aqui na terra. Aí o restante do povo é uma grande multidão que ninguém pode numerar. Aí é o que o pessoal vai passar no tigre. Isso, exatamente. Essa turma aí, que é a grande multidão, que vai poder fazer carinho em tigre. Eu não sei se vai ter tigre celeste, não. Bem. Mas aqui, e como que é que fala que vai ser da tribo? Então, que eu saiba, não faz parte de tribo de ninguém. Se ele quiser... Como que você interpreta 140 mil literal e as tribos você não interpreta de forma literal? Não, sim. Sim. Não, mas aí eles têm um jeitinho deles para isso também. O dispensacionalista fala exatamente isso. Fala, não, é tudo judeu mesmo, é tudo judeu mesmo. Okay? É tudo descendente de Abraão mesmo. Aí eles têm que preocupar de como que vai acontecer isso aí. Eu já vi gente assim, fazendo tudo com a artimanha para chegar nisso. Você fala de cada tribo 12 mil, isso dá uma ideia que é uma coisa simbólica, né? Não, claro que é. Né? Não tem que enxergar isso como literal, né? Sim. O que ele promete a essas pessoas aqui, é que essas pessoas aqui vão ter salvação. As pessoas seladas são todos os salvos de todas as épocas. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, vezes 1000, que é o número do total da completitude, 144 mil. Todos os salvos de antes e de depois da vinda de Cristo. É isso que está sendo falado aqui. Então, o número é totalmente simbólico. Agora, o fato é que você consegue saber que o número é simbólico por várias coisas. Em primeiro lugar, você sabe disso porque essas pessoas aqui
são retratadas como os servos de Deus. Não como os servos de Deus, mas os servos de Deus. Eles são o número daqueles que no dia do juízo não vão ser destruídos, que não têm o que temer. Quem é que pode suster-se? Tem 144 mil que pode suster-se, que não precisa temer o dia do juízo. E o mundo não vai acabar enquanto não houver um selo na testa de cada um deles. Assim como a besta tem o selo, o selo da besta pode ser na testa ou na mão. Né? Isso é interessante. Porque você pode ter na testa representando assim, é assim que eu penso mesmo, eu acredito nesse negócio. Ou você pode não ter na testa, você pode ter na mão. Ah, eu faço assim para acompanhar os outros. Eu não acredito nesse negócio não, mas vou fazer para acompanhar os outros. Então, todo jeito você tem a marca da besta. A marca da besta pode ser na testa ou na mão. A marca de Cristo só na testa. Só realmente você acredita. Senão você não tem a marca de Cristo. Okay? E o que acontece é, o capítulo 14 de Apocalipse interpreta isso aqui, mostra quem que são os 144 mil. Veja lá comigo no capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então a mesma turma aqui. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram culpados da terra. Quer dizer, tem uma exaltação que você tem para Deus, que glorifica Ele por te salvar, e ninguém pode aprender senão essas pessoas. Que legal, né? Já pensou se tivesse gente salva além delas, ia ter gente salva que não ia poder cantar o cântico dos redimidos. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, ou seja, que não se envolveram com imoralidade, porque são castos, são santos no sentido de pecado sexual. São eles os seguidores do Cordeiro, para onde que ele vai. Veja, não diz são eles seguidores do Cordeiro, são eles os seguidores do Cordeiro. O texto está interpretando para você. Sabe quem são os 144 mil? Os seguidores do Cordeiro. Você é um seguidor do Cordeiro? Você é um dos 144 mil. Não tem como falar que isso aqui é outra coisa, não. Isso aqui é um símbolo da totalidade de todos os salvos. Continua. São os que foram redimidos. Veja, são os que foram redimidos de entre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentido na sua boca, não tem mácula. A igreja que não tem mácula nem ruga. É isso que você está vendo aqui. Isso aqui é a igreja. A totalidade da igreja. O número, então, vale? Claro que não. Os números são simbólicos em Apocalipse. Assim como 7 Espíritos de Deus. É um só Espírito. E esses 144 mil é o quê? Bem, vamos voltar lá para o capítulo 7. Ele não viu nada no verso 4. Ele ouviu o número dos que foram selados. Ele ouviu. O número é 144 mil. Aí no verso 9, depois dessas coisas, vi. O que ele viu? Essa turma. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esse é o símbolo interpretado. Quem são os 144 mil? Eles são uma grande multidão que ninguém pode numerar. Eles são das tribos de Israel? Sim, são das tribos de Israel. Mas eles procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas. E o que você vê exatamente aqui é aquele mesmo negócio que você viu no capítulo 5. Não chora não. O leão da tribo de Judá pode chegar e abrir o livro. Aí ele olha e em vez de ver um leão, ele vê um cordeiro. Aí ele já sabe o que é. A mesma coisa agora. Ele ouve o número, e quando ele olha para ver, ele vê uma multidão que ninguém pode numerar. O número é simbólico. E o número tem a ver essa ideia de aquilo que completa a totalidade de todas as pessoas salvas da antiga dispensação à nova dispensação. Ok, bem, isso sendo o caso, o que nós acabamos de ver aqui? Nós acabamos de ver que o Apocalipse interpreta Israel, o Israel escatológico são os cristãos são eles. Então, Débora, eu e você, nós somos de uma das tribos de Israel, desse modo de colocar. E esse modo de interpretar a Bíblia possibilita aquilo que uma interpretação dispensacional não permite em nenhum caso absolutamente, que das nações gentias, Deus toma alguns para ser levitas. Nós vimos isso na aula passada.
Isso não tem como acontecer se você for seguir as regras do Velho Testamento. É simplesmente impossível. Agora, nessa ótica, e como eu estou falando, isso aqui não é uma nova interpretação que o Novo Testamento lança, porque ele não se vê em capacidade de achar um cumprimento das profecias do Velho Testamento. Não. É isso que o Velho Testamento já tinha em mente. Lá naquela época falava-se nessas coisas, e era isso que estava em vista. Quem não entendeu o Velho Testamento eram os judeus da geração de Jesus. E por isso Jesus chegou e Jesus falou outras coisas totalmente diferentes, e o pessoal ficou olhando para ele, coçando a cabeça, inclusive os discípulos custaram a entender. Porque eles estavam muito mais numa interpretação de uma linha literalista do que nessa interpretação. Mas Jesus mostra, gente, se você não entendeu assim, então você não entendeu, pessoal. Vamos continuar então. Capítulo 7, verso 13, ainda mostra que ele pergunta de onde que eles vieram. E João diz, não sei não, você que sabe, me fala aí. E o homem diz então, são estes os que vêm da grande tribulação. Na verdade, deveria ser de grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, a interpretação é que essas pessoas são as pessoas que passaram pelo mundo e passaram por uma vida nesse mundo, onde todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer oposição, vai ser discriminado e vai ser odiado pelo mundo. Eles passaram por essa grande tribulação, mas agora estão diante de Deus e agora eles têm vida eterna. Essa é a interpretação disso aqui. Bem, vamos lá então para o capítulo 21 de Apocalipse. E no capítulo 21 de Apocalipse a gente tem uma coisa ainda bem mais legal. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, você tem a visão da eternidade. E esse texto aqui é riquíssimo. Vou começar aqui, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Uma pergunta, o que a Bíblia tem em mente quando ela diz a noiva do Cordeiro? A igreja. Ok. A igreja é a nova Jerusalém. O povo lê esse negócio aqui e viaja e fala, a nova Jerusalém vai ser onde a gente vai morar. Não, a gente vai morar na nova terra. A cidade é um símbolo. Não vai ter esse lugar que chama Nova Jerusalém, não. Nova Jerusalém é gente, ok? É um símbolo. A noiva, uma mulher, representa a totalidade da igreja. Uma cidade também representa a igreja. A cidade não é um lugar. A cidade é um povo. O povo é retratado como uma cidade que é uma cidade que tem qualidades incríveis. E o que a gente tem que lembrar, gente, o grande projeto de Deus não é fazer um lugar magnífico. É fazer um povo magnífico. É pegar indivíduos que foram pecadores, transformar na imagem de Cristo, e quando Deus terminar, Deus vai olhar para a gente e vai dizer que todas as coisas que eu criei, a coisa em que eu mais caprichei, é você. Você é a coisa que eu mais investi para tornar belo aos meus olhos. Não é uma montanha, uma árvore, uma estrela. É o povo de Deus. É isso que é o grande projeto. Por isso que ele diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura que está ali é um negócio interessante, é uma palavra que, se você olhar como ela era usada no que lê, é tipo assim, é obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus. É muito legal se você começa a entender essas coisas. Veja então o que ele fala. Alguém disse certa vez, eu não sou perfeito não, mas Deus ainda não terminou. Né? Dá um tempo aí. Verso 3. Ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está vendo? A cidade, a noiva, é que não vai ter choro mais, não vai ter sofrimento mais. Deus vai habitar com eles. Agora, é interessante isso. A essa altura, ele falou que ele viu o novo céu, a nova terra, ele viu a nova cidade, e aí a pessoa falou assim, vem, eu quero que você veja a noiva. Veja o verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora, olha, é o mesmo tipo de coisa que a gente viu lá em capítulo 5, capítulo 7. A não ser, eu vou te mostrar uma coisa, não que você vai ver, você vê outra coisa.
Olha o que ele fala: eu vou te mostrar a esposa do cordeiro, a noiva do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ela era radiante. O que ele viu? A noiva que ele viu era um cubo. Está vendo que nós estamos usando símbolos aqui? Isso não retrata um lugar para a gente morar. E é triste o pessoal pensar isso. Vocês pensam que vai ter uma coisa aí que, né? Que a órbita da Lua vai ter que fazer um para evitar, né, de ficar batendo aí, porque senão ela vai acertar na Lua e jogar longe. Mas tá, não tem nada disso não, vocês não vão continuar aqui. O que você encontra aqui nessa passagem é interessante porque o texto, nos dias mais adiante, o verso 16, está aí também, você pode olhar comigo o verso 16 agora. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Aí ele mede, e a medida é 144 mil. 12 mil estádios e vai 12 mil ao cubo. Onde que você encontra um cubo perfeitamente quadrangular na Bíblia e no Velho Testamento? Vocês sabem essa? No templo. Porque o templo não tem isso. Você tem o lugar santo, que é um retângulo, e você tem o santo dos santos. E a glória de Deus não desceu ali e habitou nela? E ninguém podia entrar lá de tão glorioso, que tão iminente que era a presença de Deus? Então, vamos lá. Aquele cubo, aquele espaço cúbico, que representava o lugar onde Deus habita, é um símbolo de quê? De nós. Deus vai habitar dentro da gente, de uma maneira que a gente não consegue nem entender o que é. A gente vai estar muito assim, numa ligação íntima com Deus. Deus tão próximo da gente, que vai ser aquela interação assim, de antes da gente pensar, Deus já está respondendo. Vai ter um profeta no mundo que teve uma experiência tão íntima com Deus. Moisés conversava com Deus face a face. Na eternidade futura, Moisés vai falar assim: eu não conheci nada. É muito legal isso aqui. E não somente isso, você tem também essa realidade aqui que os 144 mil é explicado. Porque ele coloca aqui no verso 12 em diante, de onde ele pegou 12 e 12 para multiplicar e dar 144. Ele fala que, verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, as portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, você tem isso aqui, ok? As 12 tribos dos filhos de Israel, então tem 12. Você precisa de mais 12 para fazer a multiplicação das 144. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí os outros 12. Então agora você sabe, como que eles arranjaram esse número de 144 mil? É o povo da velha aliança, o povo da nova aliança, que todo mundo faz parte, na verdade, do Israel ou da igreja. Mesma coisa, tanto faz. O verso 18 começa a falar, a cidade é como ouro límpido, e depois ela tem pedras preciosas. O verso 19 diz, o primeiro é jaspe, o segundo tal, até o 12º, não vou ler isso aqui não. Mas isso aqui corresponde ao peitoral do sumo sacerdote, que tinha 12 pedras. As pedras são as mesmas, eu argumentaria que são as mesmas. A linguagem não é exatamente a linguagem que você encontra na Septuaginta, mas são as mesmas pedras. Então, o que acontece? Naquelas pedras tinha escrito o nome de uma tribo, não tinha? Então, aquilo ali, falamos sobre isso, que o sumo sacerdote entrava usando aquilo para simbolizar o quê? Eu estou aqui na presença de Deus para representar esses aqui, ó, que estão com o nome escrito aqui. O simbolismo é, o sumo sacerdote representa Jesus. As pedras representam Israel. Quem que é o Israel representado ali? Exato. A igreja, quando ele vê a noiva do Cordeiro, ele vê ela, as 12 pedras são ela. Israel é isso aqui. O Israel lá atrás, que o sangue é derramado e a expiação é feita pelos pecados dele, são estes. E aqui então você vê essa combinação, 144 mil, as 12 tribos, é isso aqui. Então, quer dizer, não entendeu isso aqui, não entendeu muita coisa do Apocalipse não, tá? Resumindo, é a igreja, é Deus e a igreja, é o povo de Deus. Não tem o que especular muito não, é o povo de Deus, é o plano de redenção dele e está tudo em simbolismo, mas é a igreja de Deus. Então, Israel, o Israel escatológico,
somos nós. Se você consegue entender isso aí, você já está adiantado para ler depois Romanos 9 a 11, você não vai ficar muito confuso, não. Agora, você disse aí, na hora você não deu pra, quando ele vê aquela pedra, jaspe, de longe que ele vê, o que você disse mesmo? O que é aquilo? É a igreja, né? Ele vê como se fosse uma cidade, mas um cubo. Existe um certo simbolismo nisso, porque uma cidade naquela época, quanto mais protegida, mais altos os muros. E os muros mais altos do mundo antigo, as cidades que ficaram mais fortificadas, tiveram muros de 20 andares. Imagina o que é 20 andares de muro. É difícil fazer uma torre móvel. É difícil fazer qualquer coisa para atacar aquilo lá. Então isso dá segurança. Então o exagero aqui nas dimensões representa isso. É muita gente. É muita gente. E não só é muita gente, é muito seguro. Ninguém consegue mexer com eles, não. Eles são protegidos assim, como você nunca imaginou uma cidade ser tão bem protegida. Tenta passar, escalar esse muro aí. Você vai sair da estratosfera. Você não vai respirar, mas você vai escalar. Quando o João vê de longe, então ele está vendo a igreja, está vendo? Exatamente, está seguro. É a igreja, é o povo de Deus, tudo reunido ali. Exato. Isso, e é representado com esse simbolismo. Você tem que entender que o simbolismo do Apocalipse ele vai nesse caminho aí. Ele está mostrando a igreja. Não tem essa cidade. Porque é muito fácil enganar, assim, se não pensar, você acha que é uma cidade mesmo.